Você sabia que as primeiras cruzadas aconteceram há 1000 anos atrás? As primeiras datam do século XI e foram até o século XIII. Eram expedições guerreiras feitas pelos católicos do Ocidente, que buscavam a retomada da Terra Santa, os locais onde viveu Jesus, que haviam caído sob o domínio dos turcos. Desde o imperador Constantino, que instituiu o cristianismo como religião oficial, milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos. Foram 8 cruzadas oficiais e várias outras que não contavam com o apoio da nobreza e dos papas. As últimas cruzadas foram dirigidas por Luís IX, o rei santo de França. Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Não podemos deixar de registrar o seu caráter violento e feroz, totalmente opostos ao que pregava o Cristo, mas fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social. Elas enfraqueceram a tirania dos senhores feudais, os poderosos da época, renovando e dando caminhos de solução aos problemas da propriedade e concentração de renda, e intensificaram as relações do Ocidente com o Oriente. Você sabia que Joana d'Arc foi uma médium missionária que nasceu na França, quando o país já alcançava a 8ª década de guerra contra a Inglaterra, a famosa Guerra dos 100 Anos? Essa guerra foi motivada por antagonismos históricos envolvendo sucessão e dinastia. Aos 13 anos de idade, Joana d'Arc começou a ouvir vozes no jardim de sua casa, bem como visualizava espíritos que afirmavam serem de São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Dos 13 aos 16 anos, as visitas das entidades espirituais se tornaram cada vez mais constantes, e Joana d'Arc as via e ouvia claramente. Sua mediunidade era notável. Joana d'Arc foi avisada de sua missão pela espiritualidade. Ela deveria entrar para a guerra e comandar um exército para defender a França e empossar o rei. Em conversa privada com o rei Carlos VI, convenceu-o a dar-lhe um exército e autorizá-la a entrar na guerra, em um mistério que a história acadêmica até hoje não consegue explicar. Como teria um rei aceito os conselhos de uma camponesa de 16 anos, analfabeta e que dizia ouvir a voz de Deus? Segundo Joana d'Arc, em seu julgamento, o rei já teria recebido um sinal que o fez crer em suas predições. Para a espiritualidade, no entanto, sabemos que a força de Deus atua de forma que somente a fé explica. Em 23 de maio de 1431, apesar de importantes vitórias após sua entrada na guerra contra a Inglaterra, a França começou a perder diversas batalhas. Por ouvir vozes dos espíritos e se portar de forma indevida para uma mulher, Joana d'Arc foi capturada e julgada pela Inquisição como bruxa e herege, sob acusações de estar possuída pelo demônio. Em 30 de maio de 1431, foi queimada viva enquanto proferia Jesus, Jesus, Jesus. Você sabia que Ricardo I, também conhecido como Ricardo Coração de Leão por sua bravura, foi um cavaleiro cristão na Terceira Guerra Santa? Ricardo teve uma vida familiar e pessoal envolvida por grandes turbulências de posses e poder. Tornou-se rei da Inglaterra em 1189, permanecendo até 1199, ano de sua morte. Apesar de assumir o trono inglês, não permaneceu muito mais do que poucos meses em seu país, assumindo a França como sua terra. Imediatamente após sua coroação, passou a organizar a Terceira Cruzada com grande afinco e dedicação. Em suas cruzadas, saqueou, destruiu e matou muitos árabes, na tentativa de retomar a Terra Santa, o que conseguiu parcialmente em 1191, mas apesar dos sucessos de guerra, não seria ainda nessa ocasião que a Igreja tomaria Jerusalém. Ricardo, porém, conseguirá acesso às cidades costeiras e liberdade dos cristãos para as visitas ao Santo Sepulcro e locais sagrados. Quando em vida, fora cruel e decidido. Na espiritualidade, tornou-se grande guerreiro protetor do cristianismo e do espiritismo. Na década de 1940, Ricardo e seus cruzados assumiram a tarefa de proteger e auxiliar o comandante Edgar Armand na tarefa de disseminação do espiritismo evangélico,
quando o querido comandante assumiu o cargo de secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ricardo, com seus cruzados, faz guarda e proteção dos ambientes nos serviços de amparo espiritual e moral até hoje, cuja importância é vital para a execução dos trabalhos espíritas em harmonia e com a devida proteção espiritual.